Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria, a TV que é nossa. Agradecendo sempre os nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. A Imobiliária Modelo faz 30 anos que está aqui conosco no mercado imobiliário de Santa Maria. Muito obrigado a esses apoiadores. Bem, hoje estamos aqui nos nossos estúdios com mais um assunto muito interessante e, sem dúvida nenhuma, muito próprio para o momento em que nós estamos vivendo, questão do último mês do ano, se aproximando aí Natal, Ano Novo, enfim, e nós vamos tratar um tema muito legal aqui, que é prevenção. Prevenção, e você sabe que eu sou um apaixonado por prevenção, falo isso sempre aqui com vocês, né? E a gente tem que repetir sempre porque às vezes nós nos descuidamos. Estamos tendo o prazer de recebermos hoje aqui no nosso programa o técnico em segurança do trabalho, o primeiro tenente da reserva dos bombeiros aqui de Santa Maria, João Inácio Montardo. Montardo, obrigado por estar aqui com a gente. Nós temos conhecimento, Montardo, da tua competência. Montardo, colega de farda, tu saiu dos bombeiros antes da separação, né, Montardo? Sim, antes. Então ficou, a marca Brigada Militar está, Sim, como é que é, muito arraigada, né, muito forte no nosso coração, né, Montardo? Sou cria da Brigada Militar. Exatamente. Então, a gente sabe, Montardo, do teu trabalho frente aos bombeiros, todo o teu tempo de ativa. E uma coisa muito legal, Montardo, é o que tu vens fazendo, né, agora durante a reserva, que tu continua se preocupando, trabalhando em prol, né, da prevenção e tudo mais, de grandes acidentes aí, pequenos acidentes também domésticos. Então, Montardo, eu gostaria que tu fizesse aí uma breve apresentação, né, quem é o Montardo aí para o nosso público ter conhecimento, e depois nós vamos começar a bater um papo aí a respeito disso. Tá bom, então, obrigado, um grande prazer, Coronel, poder participar aqui, né? Obrigado pelo o espaço que o senhor está me dando, certo? E agradecer aos telespectadores também, né? Por cederem o tempo também, assistirem a programação importante que o senhor veicula, né? Através da TV aqui, com assuntos importantes envolvendo prevenção, segurança do trabalho, né? Segurança pública, uma coisa sempre, Perfeito, né? Tem que estar sempre destacada, né? O senhor é uma pessoa, assim, que para mim é referência, né? Obrigado. Tive o prazer, a honra de poder trabalhar com o senhor em algumas atividades, Verdade. Algumas operações até de revista de presídio, que às vezes o bombeiro tinha que prestar o apoio na prevenção, que pode haver a questão da rebelião. Verdade. E eu pude também poder visualizar que o senhor sempre estava ali com a tropa, se eu me lembro. Verdade. Sempre uma coisa marcante. Bons sempre... tempos, né, Montardo? Bons tempos. O senhor sempre junto ali. Nada de gabinete, era mais fácil ver o senhor troteando com a tropa ali, Verdade, ajudando a galera, do que atrás de um gabinete. Mas assim, ó, eu trabalhei 27 anos e meio, né, os bombeiros, servi um ano no Exército. Antes de entrar na corporação,
eu fui técnico em refrigeração. Trabalhava com geladeira, ar-condicionado, fogão. Eu não sabia dessa parte aí, ó. Sim, eu trabalhei na Brastemp, Mactec, né? Aí trabalhava com ar-condicionado, geladeira. E ali que eu comecei a me interessar muito assim por essa questão, instalação de gás, regulagem de gás, né? A questão do GLP, por que dava vazamento, como é que eu fazia para evitar. Eu levei um choque de capacitor de partida dos ar-condicionado. E quando eu prestei concurso para os bombeiros, né? Eu fiquei um ano, na realidade, só soldado. E depois eu fiz o curso para sargento. E uma das funções do sargento é ele ser instrutor, ele ser palestrante. E para mim foi um divisor de águas, assim, porque eu tinha muita dificuldade, ainda na época que eu era soldado, para falar, sem gente, aquele medo de lidar com o público, aquela coisa assim. Tu entraste dos bombeiros em 87, né? 87. 87 foi o primeiro ano da... 87, daí incluí em 87, né? E aí me formei em 88, fiquei um ano ainda em Porto Alegre. E daí depois voltei, já fiz o curso de sargento na sequência. E uma das funções importantes que o sargento da Brigada Militar e dos bombeiros também, ele é um instrutor, ele é um monitor, assessora também o oficial, né? E eu aprendi muito. Eu tenho uma coisa que eu sempre digo assim, ó, a gente tem que lembrar sempre, é a origem. O senhor é um oficial da reserva né, e é um vereador, assim, eu vejo que o senhor está sempre assim, com as suas bases aí, que é a Brigada Militar, a segurança pública, os assuntos. E eu, de certa forma, eu também, hoje na reserva, né, eu não consegui me desligar, né, totalmente, porque o meu próprio trabalho, eu me formei em segurança do trabalho, e eu devo isso à Brigada Militar, porque quando eu fiz o curso de técnico em segurança, fiz no Colégio Fátima, através de um convênio da Brigada Militar, na época Corpo de Bombeiros, também Brigada, com o Colégio Fátima, não gastei R$1, nada, eu ganhei através do convênio. Todos os cursos que eu fiz, salvamento em altura, salvamento no mar, combate a incêndio de aeronave, instrutor de reanimação cardiopulmonar e tantos outros cursos que hoje eu posso repassar esse conhecimento para a população, né, de graça, porque eu trabalho em vários projetos sociais, dou muita palestra de graça também. Isso é muito importante. E eu nunca esqueço de uma coisa, tudo que eu tenho, assim, eu devo, assim, na maioria, à Brigada Militar. Sem a Brigada Militar, sem o a questão de reconhecimento sempre, né, Montato? Sem a Brigada Militar, sem os bombeiros, sem o apoio dos meus colegas lá, né, eu não teria todo esse conhecimento. Correto. E olha só, em 2012, quando eu comecei a fazer o curso de técnico em segurança, quando eu entrei na sala de aula, para minha surpresa, assim, a maioria dos meus professores já tinham feito curso comigo dos bombeiros. Olha aí, ó, que legal. Há cerca de 13, mais ou menos 13 a 14 anos atrás, eu participei da formação da Cruz Vermelha, fui o primeiro vice-presidente, o Ronimar foi presidente, fui um dos fundadores da Cruz Vermelha, né? A Cruz Vermelha, na realidade, as instruções e treinamentos começaram dentro da Corporação dos Bombeiros. Aí depois... A Cruz Vermelha, ela tem, até aproveitando o gancho aqui, ela tem um protocolo de ação, né? Tem. Ela tem um protocolo lá. Ela age mediante este protocolo, é isso? Isso, exatamente. O Ronimar, né, que é uma figura assim, que quando fala em Cruz Vermelha, tu lembra dele. Se confunde com ele, né? Porque ele é um cara sensacional. Tem certas coisas assim que elas te remetem à pessoa. Verdade. Por exemplo, a Operação Golfinhos é uma das paixões que eu tenho, o salvamento aquático também. Eu sempre trouxe para mim, assim, né, a questão de me envolver com o treinamento, de repassar conhecimento, de orientar as pessoas, de me preocupar. Tenho uma grande afeição pela parte de prevenção de incêndio, de combate a incêndio. Então, todo o conhecimento que eu somei, que eu adquiri durante o meu trabalho na Corporação dos Bombeiros, né, eu complementei com o conhecimento das normas técnicas do curso de segurança do trabalho. E o meu aprendizado, principalmente forte mesmo assim, ele é prático, né? Então, tipo, se eu vou dar um curso de NR35, que é trabalho em altura, ou de espaço confinado, NR33, na prática, assim, ó, eu já salvei muita gente, eu dei treinamento. Ou seja, não é uma questão de ter se especializado numa determinada área, mas a prática e a operacionalidade fica apagada na mente. Não, é o contrário. Exatamente. É o contrário. A formação, coronel, técnica, assim, do bombeiro, ela é muito vasta, ela é muito abrangente, assim. A pessoa que quer se especializar, ela se especializa, assim, na área de prevenção, salvamento aquático, salvamento altura, atendimento pré-hospitalar, uma coisa importante.
Então, o bombeiro militar, assim, ele é um dos profissionais assim mais completos, assim, tanto que qualquer ocorrência que chega, Verdade. Chegou o bombeiro, a pessoa, tem gente assim, que entrega tudo nas mãos, porque ele tem confiança. E é uma corporação, o Coronel também, assim como a nossa Polícia Militar Gaúcha, também uma das mais conceituadas aí de todo o Brasil. A instituição Corpo de Bombeiros também, ela é uma das, com frequência assim, escolhida, uma das instituições de maior credibilidade. Isso é uma coisa boa de ouvir. E pela característica, né, nossa, Montardo, do povo gaúcho, enfim, a questão de nós sermos totalmente ao avesso da questão corrupção, sabe? A forma de atuação, aquilo ali, do amor à profissão. Amor à profissão. Então, isso é o modelo que tu fazes hoje, né? Que é a questão de tudo que a Brigada Militar acabou te fornecendo durante o período em que tu estavas na ativa e que hoje tu vem exercendo aí, graças a Deus com bastante saúde, exercendo aí durante a reserva e mostrando muita coisa aí para a sociedade de Santa Maria e para o resto aí do estado. Montardo, eu quero bater um papo contigo hoje sobre, é evidente que o teu grau de conhecimento e o que nós poderíamos falar aqui, nós poderíamos ficar um dia inteiro, né, conversando. Mas, enfim, vamos falar algumas coisas importantes, até pelo fato de nós estarmos nos aproximando, como disse na abertura, a respeito da final de ano, Natal, Ano Novo, enfim, toda essa parte festiva aí, e algumas coisas que estão nos deixando, Montardo, muito preocupado, é a questão do celular, né? Porque na semana que passou, eu entrevistei aqui no nosso programa o delegado Gonçalves, né? Ele é o delegado titular da primeira delegacia, né, que fica na área central da cidade, e ele trouxe um dado para nós que a ocorrência número 1 é o furto e o roubo de celular. Exatamente. Furto e roubo de celular. E nós sabemos que o celular ele serve para a alimentação do tráfico, a alimentação da compra e aluguel de armamento, enfim, o uso deste celular se transformou numa moeda corrente. Uma moeda corrente, né? É bem isso. E que circula em tudo. Então, assim, dentro especificamente do teu métier, o que tu tens a nos falar hoje sobre o celular, que é um material obrigatório que todos nós temos? O senhor sabe, Coronel, eu já faz alguns anos assim que eu venho pesquisando, assim, principalmente acidentes e a evolução até de alguns acidentes, né, de origem elétrica, por exemplo. Para você ter uma ideia, mudou um pouco assim a concepção antigamente, quando quase todo mundo tinha e era permitido nos prédios, o pessoal ter o P3, aquele botão de gás, o liquinho que é proibido. Isso, tá. Qualquer escritório, por exemplo, que tinha o seu fogareirinho, o seu liquinho, mudou um pouco essa concepção. Hoje em dia o pessoal, por exemplo, não esquenta mais, até porque não é permitido, não sei que tem um sistema de gás central no apartamento, alguma coisa. O pessoal vai ter o quê? Ele vai ter uma jarra elétrica. Para esquentar o seu mate, certo? Então, o próprio gaúcho mesmo, ele está se adaptando a toda essa modernidade, assim. Hoje em dia nós temos fogões elétricos, fogão de indução, que é um sistema novo de fogão por indução elétrica, que não tem risco de queimadura, dificilmente vai dar choque elétrico. E futuramente, assim, eu vejo como não muito longe, assim, futuramente, assim, instalações de gás mesmo para cozinha, para dentro de espaço residencial, não comercial, vão ser raros. Eu digo assim, vão ser bem raros, por quê? Porque toda essa modernidade, esses equipamentos eletroeletrônicos, eles deram um crescimento muito grande. E tudo aquilo que vem de modernidade, ele tem o lado positivo e às vezes tem consequência, o lado negativo, certo? Então, incêndios, né, de origem elétrica, incêndios envolvendo, inclusive, o que a gente vai falar agora, a questão dos celulares, certo? O celular, olha só, eu tenho uma palestra bem específica até só sobre celulares, apresentei na Fadisma, num evento que teve um seminário do SEG ali, muito grande ali para várias pessoas, né? E trouxe alguns conhecimentos, algumas situações que muitas pessoas que usam diariamente o celular, eles não sabiam. Por exemplo, segundo dados da Abracopel, né, que é uma instituição, né, uma ONG assim, sem fins lucrativos, né, que ela pesquisa, a Abracopel quer dizer Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos da Eletricidade. Ela é formada basicamente por engenheiros eletricistas, né, que pesquisam dados estatísticos a nível nacional, assim, sobre choque elétrico, incêndios de origem elétrica também,
qualquer coisa que envolva eletricidade. E eles montam mapas, eles montam, né, um perfil assim do que está acontecendo, por que está acontecendo. Tudo isso com fins Exatamente. para fazer a prevenção e modernizar aquele equipamento que está dando algum problema? Inclusive, no fim do ano passado, eles divulgaram na internet, né, esse manual aqui está em PDF, que entra no site da Bracopel, vai baixar. Que Raio-X das instalações elétricas residenciais brasileiras. Aqui está todo o foco do estudo deles, certo? E aparece várias situações aí sobre carga elétrica, aparece alguma coisa também sobre já a relação, questão dos celulares. Para você ter uma ideia, olha só o ano passado, em 2018, segundo a estatística da Abracopel ali, faleceram em todo o território nacional 23 pessoas, jovens. Especificamente com esse problema do celular. Explosão do celular, queimadura, choque elétrico, descarga elétrica. Porque tem duas situações, Montardo. Deixa eu fazer um parênteses contigo. Primeiro, o que se vê aí em alguns vídeos, enfim, é a questão do celular recebendo carga, tá, diretamente ali na tomada, a energia, e que ele está transmitindo energia no aparelho, número 1. E o número 2 é a questão da explosão do celular. Isso. O que tu tens para me dizer a respeito dessas duas situações? Em relação a quando ele está recebendo alimentação, no caso, ele está recebendo energia, a orientação da Bracopel, certo? Eles têm um vídeo muito bom, divulgaram há pouco tempo também, após esse estudo aí, que onde o engenheiro-chefe lá deles, o coordenador da Bracopel, ele orienta assim, ó, jamais evitar de utilizar o celular enquanto ele estiver sendo energizado, ou seja, recebendo, né? Está carregando, deixa ele carregar. Está carregando, deixa carregar. Não manuseie. Não manuseie. O que tem acontecido, coronel? Principalmente com jovens. Por que a faixa etária mais afetada por essas mortes que eu falei? Isso. São jovens. O jovem é muito dependente, assim como nós, o adulto. Só que o jovem é mais, tem a questão da rede porque social. é a geração que está no momento. É a geração do celular. Então não é o celular o problema, mas a forma errada como eles usam. Por exemplo, levar o celular no banheiro, está tomando banho, tocou o celular de pé descalço, ele vai pegar o celular que está conectado a umidade vai encostar no sistema elétrico ali, ele vai receber descarga. Vai formar a condução via a água, choque na certa. Fechou a diferença de potencial, chão, passa pelo coração, parada cardiorrespiratória, por fibrilação ventricular, parada cardíaca, certo? Se não então, ninguém para jamais carregue celular em banheiro durante banho e tudo mais, não faça isso. Com as mãos molhadas, nunca, né? Deixa carregando ali, certo? Atingiu 100%, desconecta ele, não deixa ele gerar uma sobrecarga. Principalmente se for um celular mais antigo. Celulares mais novos, eles têm um dispositivo já que secciona a energia elétrica. Quando chega na carga máxima, 100%. Ele como se ele desligasse automático. Desliga, ele não permite a entrada. Os mais modernos. Se é um celular mais antigo, não tem esse dispositivo, certo? Uma outra coisa preocupante, coronel, são os carregadores. A orientação da Bracopel também. Carregador só original, porque cada aparelho ele tem uma demanda elétrica, ele tem uma amperagem que ele consome, uma amperagem, certo? Pode ser maior ou menor. E específica para aquele aparelho. Específica. Aí, de repente, eu tenho um iPhone lá, né, que são, de repente, lá 2 amperes, aí eu tenho um carregador específico para ele, aí ele estragou, eu vou, de repente, no comércio paralelo, aí compro um que sai por 10, 15 reais. Sim. O senhor acha que vai ter dispositivos que vão seccionar? Será que vai estar passando para o celular os 5 volts, que em média é o padrão, ou o turbo 9 volts? Será que vai estar acontecendo isso? Montardo, então, dentro desse aspecto, se vê que aquela velha frase do gaúcho, né, que o barato sai caro. Então, muitas vezes eu tenho um equipamento, né, muito moderno e vou fazer uma economia comprando um carregador no mercado paralelo que vai trazer um risco fortíssimo para o usuário. Inclusive até esse próprio estudo, assim, é interessante ler todo ele, assistir os vídeos dos especialistas da Bracopel lá, que é a minha referência técnica, né? E eles comentam, inclusive, sobre isso, até a questão de um termo americano que diz assim, do it yourself,
O que quer dizer? Faça você mesmo. Ó. Então, hoje em dia, se o senhor entrar no YouTube, por exemplo, o senhor vai achar um tutorial para fazer o que o senhor quiser, para o bem ou para o mal. Ó, certo? e é verdade. Então, eu estava olhando até de manhã ali, hoje, um tutorial que ensinava a tu pegar um botijão de 13 quilos e tu fazer, né, uma descarga de gás para um P2, desculpe, que é proibido. Isso aí não pode. E tá Ou seja, tu transportar o gás, transferir o gás de um... Transferir. Tu imagina? Fazer essa descarga do gás ali, então, para uma coisa que é proibida. Então, na realidade, assim, como não tem, principalmente no YouTube, esses filtros, assim, ó, sobre o que é técnico, o que é permitido, o que não pode, o que é errado, de repente, a pessoa que faz o YouTuber ali é um cara que tem uma dicção boa, fala bem, monta uns vídeos interessantes, chama atenção. Mas, de repente, o conhecimento técnico dele, ele não é técnico em segurança, ele não é engenheiro eletricista. Ele simplesmente está lendo um papel e está mostrando aquilo. Isso. E às vezes aquilo é recebido. Ele acaba vendendo esta... Exatamente. Olha só, um desses tutoriais aí, né, a que se refere também aos vídeos ali da Abracopel, é assim uma questão, por exemplo, do secador de cabelo. Eu vi tutorial já na internet que ensinava quando caísse o celular no vaso, que é comum, a gurizada às vezes esquece, ou deixou cair, molhou, choveu, tira a bateria e mete o secador. Não se faz isso. Não se faz. Não se deve fazer isso. Não se faz. Se pode desmontar ele, deixar secar na sombra, no vento e encaminha para o técnico. Assistência técnica especializada, não liga. O que acontece? O tutorial ensinava a deixar secar e botar o secador. Só que um secador de cabelo, digamos, de 1.000, 1.500 watts, ele vai gerar uma temperatura de 80, 90, 75 graus, o que já pode ser o suficiente para gerar um superaquecimento e ocasionar, né, a explosão do celular. Ou seja, ele vai derreter, certo? Sim. As partes internas ali da bateria. Na ânsia de eu salvar o celular, eu vou causar um acidente grave. Posso causar um acidente grave. A bateria do celular, quando começa a inchar, certo? Ou descolar até o display ali, é sinal que está acontecendo alguma coisa errada, que está acumulando gases. Correto. E esses gases, coronel, são inflamáveis. De que é composta a bateria hoje? A bateria inteligente é de íon de lítio. O que é um íon de lítio? Ele é um metal alcalino terroso, ele reage com água, ele explode. E quando ele incha, né, por exemplo, se uma pessoa descuidada não sabe, e ele começa a pegar fogo, alguém joga um balde d'água, piora a situação. Aí ele reage mais ainda, libera mais. Não se deve jogar água dessa forma. Não se tocar água, inclusive, em nenhum tipo de equipamento eletrônico. Correto, é o extintor de CO2, que é o mais indicado, e na falta dele, o extintor ABC, que é um pó químico, né, seco também, que ele não conduz a eletricidade. Estou me avisando, Montardo, que nós precisamos fazer o intervalo. Perfeito. Pessoal, vocês viram que o assunto ele é muito interessante, por quê? Porque tudo que o Montardo está falando, tenho certeza que muitas vezes nós mesmos já fizemos, né? Muitas coisas que ele está dizendo aqui agora. Então, vale nós prestarmos bem atenção e, além de nós não fazermos, nós indicarmos, chamarmos a atenção dos nossos familiares, os nossos filhos, os nossos netos. E, como o Montardo disse, principalmente os mais jovens. Os mais jovens é que estão grudados no celular e por isso que tem que tomarem esse conhecimento, tá bem? Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o segundo bloco vai ser bem bacana. Até lá. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar?
em quem confiar. É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje estamos recebendo aqui o Tenente Montardo, que é oficial da reserva nossa, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, praça de 87, teve uma vida inteira dentro dos bombeiros, é um apaixonado pela questão de prevenção, tem diversos cursos na área preventiva e hoje ele está aqui batendo um papo com a gente para trazer algumas dicas do que nós precisamos evitar dentro da nossa casa. Falamos no primeiro bloco a respeito do celular e agora ele vai falar algumas coisas dentro da nossa casa, né, do nosso ambiente de trabalho, o que nós precisamos ter atenção e com isso são medidas muito simples e que podem sim evitar um grande desastre e inclusive a perda de uma vida que é irreparável. E é por isso que nós temos que ter muita atenção nesse sentido. Montardo, tu me trouxe aqui um material, né? São dicas gerais e importantes para evitar acidentes. Ou seja, Montardo, tudo isso está ligado de forma direta à questão pessoal, né? E aí, Montardo, eu sempre digo aqui para o nosso telespectador que uma das dificuldades maiores que nós temos na área preventiva é justamente o fator de que comigo não vai acontecer. Acontece com o meu vizinho, vai acontecer com o Montardo, mas comigo e com os meus familiares não vai acontecer. Qual é o teu posicionamento referente a isto, principalmente nessas questões aí mais ligadas a problemas domésticos? Isso aí que o senhor comentou é bem verdade, assim, todo mundo sempre fala isso, né? Comigo não vai acontecer, ou então eu vou fazer uma gambiarra ali, rápida ali. Isso, mas é só rapidinho? É rapidinho, amanhã eu já vou procurar, no outro dia ele vai trabalhar, acaba esquecendo, e é bem assim. Isso aí, na realidade, Coronel, é um problema, assim, meio que geral até de todo brasileiro. Cultural? Né? É cultural, é uma coisa bem estranha, assim, nisso. É difícil, eu tanto como bombeiro, né, tive oportunidade de desenvolver várias atividades, na época, até o atual hoje comandante, né, dos bombeiros, Major Márcio Farias, né, sempre foi um oficial muito visionário, assim, ele sempre pensou muito à frente do tempo dele, né. E há mais de 15 anos atrás, 20 anos, a gente já fazia uma atividade interessante que era bombeiro nos bairros, que depois foi integrada no CRPO, você lembra, né? Excelente. Que a gente ia fazia aquela casas, vistoria nas mangueiras de gás. Muito importante. E agora, me parece que voltou essa atividade importante. Que bacana, hein? Nos bombeiros, uma coisa que eu sempre achei assim, muito importante, que é onde o bombeiro militar ele vai na casa da pessoa, ele dá orientação sobre a instalação do GLP, orientações gerais sobre a questão da eletricidade, essas questões até sobre, por exemplo, o risco do ar-condicionado, uma ligação, né, defeituosa, alguma coisa do tipo aí. E está voltando tudo isso. Eu tenho observado, né, uma nova configuração, assim, uma nova sistemática assim, dos bombeiros, assim, até em relação à divulgação na mídia. Eu compartilho tudo que eu posso, acho que de todos os corpos de bombeiro, todas as unidades que tem no estado, eu sou aquele, me convido ali para ser o super fã, porque eu compartilho, eu sou apaixonado assim, pela profissão, pela prevenção. Um negócio muito interessante que aconteceu aqui no meu programa, e a gente tem que fazer tu tem que ir guardando algumas coisas, né? Algumas coisas do Montardo eu vou guardar aqui, o delegado Gonçalves, que esteve aqui conosco, vamos guardar. Uma pessoa veio aqui e disse o seguinte, que ouviu do Padre Chico,
tá? Uma frase e guardou essa frase. E eu já tenho ela anotada na minha agenda. Eu quero transferir essa frase em todas as minhas próximas agendas, eu vou transferir. E essa frase diz o seguinte: o Padre Chico disse assim, numa palestra dele, o Padre Chico disse: quem ama, repete. Não, parei um pouquinho. Qual o sentido do quem ama, repete? Não. Pode ver o seguinte aqui, ó, que tu imagina quantas vezes tu já repetiu isso que tu estás conversando conosco aqui agora. Por quê? Porque tu ama a prevenção, Isso. tu ama o próximo, né? As pessoas que tu estás conversando, porque tu estás transferindo para aquela pessoa o cuidado. Então, só quem faz isso é quem ama, né? Então, quem ama repete. Por isso, às vezes até nós podemos dizer que a gente se torna chato em alguns aspectos, mas nós podemos transferir, enfim, essa chatice com amor, né? Então, quem ama, repete. Por isso que o Montarto está repetindo. E é importante repetir, sim, Montarto. Com certeza. Eu sou um defensor assim, feroz assim, da prevenção da incêndio, né? Inclusive, coronel, eu estou aposentado, né? Então eu tenho uma empresa, né, de treinamento e curso, e tenho parceria com várias outras empresas. Assim, o pessoal me convida com frequência para dar vários treinamentos. Assim, né? O pessoal gosta talvez do meu treinamento porque eu tenho um aspecto, uma vivência mais prática, assim, talvez a forma de traduzir em miúdos e de forma clara para as pessoas. Correto. E isso tudo, que nem eu volto a dizer, eu aprendi na corporação, porque uma das funções na faina diária, quando tu servia, era assumir o serviço e dali uma meia hora, instrução. Então, por quase 30 anos, diariamente dando instrução, isso me beneficiou muito, uma coisa que eu gosto, e é uma coisa assim que fica marcada na alma da gente, de forma indelével, inapagável. Verdade. Assim, esse gostar assim da instrução, de ver no olho do aluno assim, né, das pessoas que estão te ouvindo, o interesse deles assim. É comum às vezes eu terminar uma palestra e eu ficar mais uns 15, 20 minutos ali dando explicação, e daquela palestra já me convido para vários outros, né? Palestra, coronel, eu não cobro palestra, né? Cobro só alguns cursos específicos ali. Palestras em CIPAT, escolas também, na área de prevenção, segurança do trabalho, seja primeiros socorros. Muito legal. Eu não cobro, né? E é comum, assim, o pessoal me solicitar palestra diariamente, assim. Cerca de 2, 3 vezes por semana, assim. Olha aí. E sem custo nenhum, não vou lá. Que coisa boa, isso aí é plantar o bem, né, Montarto? Montarto, o que tu terias para nós em termos, questão mais doméstica, né, do dia a dia? Isso. O que as pessoas devem observar dentro da sua casa, enfim? Em relação, assim, por exemplo, vamos começar por partes, assim, né? Eu montei aqui um cronograma. Por exemplo, a cozinha. Dentro do nosso espaço doméstico, assim, a cozinha eu considero ela como um grande foco, um grande potencial para ter acidente. Por quê? Porque ali, naquele espaço, vai estar agregado, assim, vários fatores. Por exemplo, o gás da cozinha, o GLP, os materiais eletroeletrônicos, principalmente os que têm resistência. Por exemplo, quer ver um exemplo assim, digamos, Coronel Vargas, há 30 anos atrás, né, logo que o senhor casou, constituiu família e tal, né, normalmente a pessoa compra uma televisão preto e branco, uma geladeira, chuveirinho. Começa devagarinho, aquele chuveirinho. Chuveirinho aquele comum, Fame, ducha de 3.500 watts, aí vai crescendo a família, opa, vou fazer um outro banheiro, vou colocar um ar-condicionado, sobrou um pouco mais de dinheiro, vou comprar, né, um outro equipamento eletroeletrônico, vou trocar a geladeira, pegar uma biplex, eu tinha de uma porta, botar biplex, vou trocar a máquina de lavar da patroa, vou comprar uma jarra elétrica, uma air fryer, forno elétrico, um micro-ondas. Estou agregando equipamento dentro da minha casa. Uma panela elétrica, um grill elétrico, tudo isso que eu falei, elétrico. E fora o micro-ondas, que trabalha com outro sistema, é uma peça chamada magnetron, que transforma a tensão normal, né, em ondas curtas. Micro-ondas, né? Fora ele, os outros todos são com resistência. E, em média, eles puxam em torno de 800, 1.500 a 2.000 watts. Isso aí gera, coronel, uma sobrecarga muito grande na cozinha, certo? Gera a possibilidade de... Todos esses equipamentos que tu falaste agora, estão todos eles conectados na cozinha. Exatamente. E uma coisa que os dados até da pesquisa, volta e meia eu vou fazer referência sempre à pesquisa da Bracopel, e a própria Bracopel quer... a minha consulta técnica, a minha referência técnica ali, né, a questão do redimensionamento, da reforma a ser feita.
né? A mesma casa que o senhor tinha há 10 anos atrás, se o senhor for ver a questão de imobiliário, equipamentos eletroeletrônicos, não vai ser a realidade de hoje. Só que o dimensionamento elétrico, a fiação, os disjuntores, pode ser aquele antigo. Então, com frequência, pode acarretar isso aí. Qual é a dica que tu dá para essas pessoas que estão nos ouvindo, dizem assim, olha, parem um pouquinho, mas é o meu caso. Né? Contratar um eletricista, exatamente, solicitar que ele faça esse diagnóstico. Construções novas, olha só. Embora não seja diretamente na minha área, mas eu como bombeiro, prevencionista, como técnico em segurança, tenho que dominar as normas técnicas, faz parte do meu métier também. Mas essa função específica é do engenheiro eletricista, é do eletrotécnico, né? Então eu oriento, né? Quer aumentar a sua casa, quer construir 2 pisos, certo? Quer regularizar, contrata, né? Um engenheiro eletricista, certo? Um profissional da área. Contrata um profissional para fazer a execução, né? Alguém com formação técnica. Um cara que o senhor perguntar assim, vem cá, tu é eletricista, tu olhou a nova versão ou as modificações da NBR 5410, que é a norma técnica que é referência para instalação. Se essa mesma pessoa gaguejar... Aí, qual é a tua formação técnica? Claro, de forma alguma, coronel, assim, desmerecendo, eu conheço vários profissionais, tenho parentes até que são... Né, que tem um conhecimento grande, que tem expertise, assim, mas aí, em várias áreas, mas eles são não duas têm situações, exatamente. A fundamentação técnica. São duas situações. A primeira é rapidinho ali, aquela questão do quebra-galho. Tá? O quebra-galho é uma coisa. Agora, se eu vou fazer uma execução mais aprofundada dentro da minha casa, aí precisa de uma pessoa de fundamento, né? Precisa. Um pouco de tosse, né? Mas olha só, no momento que o senhor seguir o padrão técnico, né, consultar um especialista, ele vai lhe dar um dimensionamento específico, né, bitola de fio, fiação. O senhor quer ver uma coisa que tem acontecido bastante, né, envolvendo principalmente a questão de sobrecarga e mau dimensionamento no uso de ar-condicionado. Até assisti uma palestra muito importante, sexta e sábado passado, coronel, na universidade. Foi agora que teve o primeiro seminário, né? Isso, de prevenção, né, nacional, até eu diria até internacional, porque tinha palestrantes de nível internacional. Um deles eu assisti, um excelente palestrante, né, que ele dá aula, inclusive, em Coimbra, Portugal, assim. E só corroborou com tudo que eu tenho estudado, assim, tenho falado, assim, sobre a questão do ar-condicionado, principalmente, coronel, hoje, né? Não é a questão, o ar-condicionado está gerando problema, mas o dimensionamento. Por exemplo, se eu tenho uma casa de mais de 20 anos, né, digamos, uma fiação talvez já bem defasada, não fiz manutenção, nada. Certo. Aí eu chego lá para um técnico com ar-condicionado, eu digo para ele, me instala aí 4, 5 ar-condicionado. Ele vai instalar. Mas, de repente, qual o conhecimento dele como técnico, instalação do ar-condicionado, o embasamento legal que ele tem para fazer o dimensionamento? Será que ele vai lhe pautar nesse sentido assim? Ele vai lhe dar um embasamento? Ele vai cumprir a missão que eu dei para ele? Cumprir a missão. Ó, tu instala um aqui, outro lá e... Exatamente. E quem é que vai lhe dar essa informação precisa? O engenheiro eletricista e quem vai executar? O eletrotécnico, o eletricista. Esses aí são os camaradas que vão resolver o problema. Nesse aspecto... O ponto principal, ele vai ser, como é que eu vou dizer assim, ó, ele vai ser carreado para onde? Para aquela caixa de disjuntores? É para lá que ele vai ser mexido, enfim, modificado? Isso, olha só, essa questão, principalmente questão elétrica, assim, né, eu falo sempre na parte de prevenção, em dados mais específicos, assim, inerentes à função mesmo específica do engenheiro em si, que já não é a minha área mesmo, né? Sim. Eu como bombeiro, como técnico, eu sei o que gera um incêndio e eu procuro atuar na prevenção, né? Mas aí que tá, o que o senhor perguntou é bem o que eu posso lhe dizer, às vezes nem eu sei. Quem que a gente tem que procurar? O engenheiro. Ele é o cara que vai dimensionar, que ele vai calcular a demanda elétrica de cada equipamento ali e ele vai dizer às vezes, a tua rede é monofásica, tem que ser bifásica, ou senão, de repente, o fio que está passando por aquela tomada é um fio
que não tem condições de receber Exato. Às vezes não tem aterramento, coronel. Uma coisa importante também que saiu no estudo da Abracopel, que vale a pena salientar, é a falta, principalmente na maioria das residências, coronel, as residências mais antigas, assim, Sim. não prédios novos, né, não estou falando isso, a existência de dispositivos assim, para impedir o curto-circuito, o choque elétrico em si, que é o DR, que é o diferencial residual, ou o disjuntor, né, diferencial residual, que é um aparelho que pela NBR 5410, que é a norma, né, a NBR específica assim, que trata de instalação elétrica de baixa tensão, ela orienta desde 97 a existência, orientação técnica para que seja instalado esse dispositivo. O que é isso aí, coronel? É um dispositivo que salva vidas. É um aparelho que é conectado, né, devidamente, né, configurado pelo engenheiro e posicionado pelo eletricista ali, no sistema elétrico, no momento que o senhor recebeu uma descarga, uma máquina de lavar que está com um fio pelado, encostou ali, o senhor não recebe a descarga. Né? Ele ultrapassou em média 30 miliamperes, ele vai desarmar. Ele desconecta, o senhor não recebe a descarga elétrica. Olha só, quantas vidas poderiam ter sido salvas. Né? E uma coisa que a gente observa muito, esse estudo... E esse tipo de equipamento está disponível no mercado hoje? Está disponível no mercado, só que ele tem, que nem a gente comentou, ele tem que ser instalado. Claro, né? claro. Mediante, assim, né, uma revisão pelo engenheiro ou pelo próprio eletricista, assim, que é a pessoa técnica. Não, tá, pessoal, orientação minha, assim, né, por experiência, não vão nos tutoriais do YouTube lá, que ensina a instalar DR, muito legal, até tem vários que eu sou seguidor, mas assim, às vezes o tutorial ele tem em torno de 5, 10 minutos, às vezes, olha quanto tempo um engenheiro estuda. Meu Deus do céu. Para aprender aquilo ali, às vezes é complicado. Não. Quanto tempo um técnico, né, em eletricidade, um eletricista estuda para ter a formação técnica. E às vezes, ainda assim, o pessoal tem dúvida. Será que um tutorial de 5, 6 minutos ele vai sanar todas as minhas dúvidas? Meu Deus. Não. Então, procurem sempre especialista, mas a falta de aterramento elétrico é uma das causas de choque, às vezes de morte. O aterramento. Falta de aterramento na residência, é o que diz o estudo de 2018, esse raio-x que eu mostrei para o senhor ali, das instalações elétricas ali. Ele te dá um perfil, assim, geral do Brasil inteiro, um estudo muito importante, um estudo técnico, com metodologia, que dá um perfil hoje da atual situação. E é bem isso que eu falei no início, hoje mudou um pouco o perfil. Normalmente, eu como bombeiro, até da reserva, chegaria aqui e falaria sobre GLP, gás da cozinha. Hoje a gente sabe, o pessoal tem usado muito pouco instalação de GLP no próprio, hoje em dia é mais material elétrico. Muito pouco. Se for shopping, esses locais aí, tudo, aonde vai ter a central de GLP ali? No restaurante. Sim. O resto é tudo equipamento elétrico. Eletrônico. Certo? Então a chance de acontecer um acidente é maior, é latente, é grande essa chance, certo? Ela vai evitar, de repente, uma explosão com a questão gás, mas a questão elétrica ela é iminente. Isso. E um outro fator interessante também que apareceu, né, na própria pesquisa e no trabalho da Abracopel é a pouca existência, assim, ou às vezes até falta do DPS, que é um dispositivo de proteção ao surto. O senhor já ouviu falar que quando cai descarga atmosférica, raio, queimou a televisão, queimou o aparelho, queimou isso. E mesmo às vezes o pessoal, mas eu tenho filtro de linha, a régua, né? A régua. A régua, ela segura alguma coisa, assim, alguma oscilação de tensão, assim, ela se segura, mas os picos de energia que são muito fortes. Pode chegar a 4.000 volts, 5.000 volts. Então régua nesse momento? Não, para isso não, aí tem que ser o DPS, né? Então é uma área, eu gosto muito da parte elétrica, eu estudo muito essa área aí, como prevencionista, como técnico, como bombeiro, né? Eu oriento sempre as pessoas a procurarem, mas é interessante. Esse é um conhecimento, por exemplo, na área da prevenção, que ele não pode ficar só, por exemplo, só com o engenheiro ou só com o eletricista. Assim. Sim. O técnico em segurança ele tem que ter embasamento, tem que ler para pirar. Eu estou sempre estudando, fazendo curso. Para atualizar. Não quer dizer que eu vá saindo fazendo instalação elétrica, não. Mas eu preciso saber, coronel, de que morre o camarada, por que deu um acidente, correto. Por que deu a descarga elétrica, por que na obra lá o cara foi encostar na betoneira e caiu energizado. Não tinha aterramento. O que aconteceu? Por quê? Não tinha isolamento, ele estava de pé descalço. O que aconteceu? Então, é função do técnico em segurança ele investigar o acidente, certo? E ele se embasar de todo o conhecimento técnico. Para trabalhar na prevenção, aí na questão futura. Isso. Montardo, estão nos avisando lá que terminou o nosso tempo. Eu quero
aproveitar aqui o momento e já deixar um convite para ti aqui no ar. Nós estamos encerrando aí o nosso ano e eu quero já deixar um convite para ti no início do ano que vem, né? Lá fevereiro, março, né? Se tu tiveres uma disponibilidade de nós retornarmos aqui, né? E nós falarmos mais sobre esse assunto, porque são muitas coisas, Montardo, e tu, evidentemente, dentro da tua rotina, do teu métier, que as pessoas não dão a referida importância. Claro. Não, isso aqui não te preocupa, isso aqui faz tanto tempo que está aqui e nunca deu problema. Não, nunca deu problema. Pode passar 1 mês, 2, 3, mas daqui um pouco pode dar um problema, e esse problema pode ser fatal. Claro. Então, Montardo, eu quero já deixar aqui o convite, que no ano que vem, né, na primeira oportunidade, a gente faça contato contigo e tu venhas novamente aqui. Com certeza. Bater um papo com a gente de novo. Sou parceiro aí do seu programa, aí da área de prevenção. Pessoal que tiver interesse, te agradeço. Tiver interesse também, eu tenho uma página no Face, João Montardo, cursos e treinamentos. Importante isso. Ó. Empresas que tiverem interesse. Trabalho muito com instituições beneficentes, ONGs também, que têm interesse, né, que não tem meios, às vezes deve estar pagando um palestrante ali. Então, no Face é João Montardo? João Montardo, cursos e treinamentos. João Montardo, cursos e treinamentos. Pessoal, isso tudo que a gente bateu papo aqui vai estar lá na página do Montardo e vocês vão poder aí pesquisar mais coisas aí a esse respeito. E no ano que vem, se Deus quiser, em março possivelmente, antes do início desse semestre aí do ano letivo, trazer o Montardo novamente aqui para bater mais um papo com a gente. Montardo, quero agradecer então a tua presença, quero que tu, com a tua presença aqui, eu quero fazer uma homenagem a todos os nossos bombeiros, né? Neste último final de semana, acabamos perdendo aí um salva-vida muito importante para nós, né? Sim. Que foi a gente sempre fala do apelido, né? Carlos Alexandre, o Cabide, né? Um sargento nosso da brigada. Ele era sargento da reserva, né? Sargento, 3 meses, coronel, na reserva. Fazia 3 meses que ele estava na reserva, né? Infelizmente, acabou se envolvendo num acidente de trânsito. Perdemos o colega, né? Que tinha um potencial violento, enfim, e que ajudou e muitos bombeiros do Rio Grande do Sul, fez muitas e muitas operações Golfinho. Então eu quero deixar aqui a homenagem, né, àquela parte espiritual para o Cabide e a todos os familiares dele, conforto nessa hora, né? Eu fico imaginando a questão de como que está o coração de cada um de vocês, mas enfim, o Cabide nos deixou e através do Montardo aqui eu quero, Montardo, fazer então essa homenagem a todos os bombeiros que arriscam a sua vida a todo momento, né, em prol da sociedade. E a gente sempre diz que o bombeiro é aquele homem e aquela mulher que entram nos lugares em que todos estão saindo, né? Todos estão correndo daquele lugar, é naquele lugar que o bombeiro entra para evitar o mal. Então, eu quero aqui, Montardo, desejar a todos vocês aí um 2020 com muito sucesso, né? Com muita proteção, e que vocês continuem, né, nesta missão, tu hoje como homem na reserva, e que tem essa missão bonita aí, dando palestra para ONGs, dando palestra para escolas, enfim, que tu continue nesta tua missão, né, e eu tenho certeza que no âmbito da tua empresa, sucesso absoluto, né, e o mais importante é a questão nossa, né, de coração da missão cumprida. E uma coisa assim que eu sempre digo assim, né, o segredo do sucesso, assim, é o cara gostar do que faz. Apaixonado por aquilo. O senhor também, o senhor está aposentado, o senhor não conseguiu ser desligado da segurança. Verdade. Ela faz parte de nós. Faz parte. É que nem a minha função de bombeiro. Se eu estiver andando na rua, a pé ou de carro, eu paro. Se eu vejo um acidente, eu paro o que eu estiver fazendo. No início, a minha mulher até brigava, João, não, capaz, quando ela terminou de falar, eu já estava lá. Não tem como, não tem como. Então, na região que eu moro, é frequente, às vezes acontece incêndio, inundação. O pessoal me acorda de madrugada para ir lá sem estresse. Sim, porque tens tu como referência. Referência, então, eu vou isso lá. Isso que é o bacana. E assim,
O trabalho do bombeiro é bem isso. E o militar em geral, sim. Ele gosta tanto do policial militar. Com certeza perdemos tantos colegas aí que de folga ou até aposentado vão atuar ou tentar proteger alguém e às vezes acabam vindo a falecer. O bombeiro é a mesma coisa, coronel. Mas um dos segredos assim, do sucesso que eu acho é justamente gostar. E a vida militar, ela nos traz isso. O gostar, aquele amor, aquilo lá. Mesmo na reserva a gente não consegue. Legal. Montardo, obrigado. Que Deus te proteja. Certo, um abraço. Pessoal, como eu disse, nós poderíamos ficar aqui um tempão conversando com o Montardo. Imagina as experiências que ele teve quando da ativa, as experiências que ele tem agora, de todos os cursos que fez, enfim. Por isso nós vamos trazer ele em outra oportunidade, para ele continuar esse papo muito bom com a gente, porque é prevenção. Pessoal, acreditem nisso. Pelo amor de Deus, acreditem nisso. E como disse o Padre Chico, quem ama repete. Sim, então não deixe o nenê brincar, o pequenininho, brincar com alguma coisa elétrica. O dedinho na tomada, vamos colocar o protetor na tomada. Enfim, tudo isso é prevenção. E vamos acreditar sim que isso pode acontecer comigo, com qualquer um de vocês, agora, amanhã. Então, vamos preservar tudo isso hoje, tá bem? Lembrando sempre que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras de forma inédita, às 21h15, depois com mais 3 repetições, às quintas-feiras, às 20h30, depois sextas e domingos, às 23h. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ter deixado hoje eu e o Tenente Montardo entrarmos na sua casa, batermos um papo com vocês e esperamos todos vocês na semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades.